Olá, prazer em recebê-los, irmãos e irmãs de jornada. Vamos nos preparar para a nossa reunião com uma prece de abertura. Por favor, coloquem as águas a fluidificar sobre a mesa. Acomodem-se confortavelmente e relaxem. Obrigado, Senhor, pela vossa presença junto de nós. Derramai sobre os nossos ambientes os seus influxos de paz. Aplacai, ó Mestre, as chagas do medo e da insegurança em todos os recantos da terra. Apiedai-vos das nossas limitações e perdoai as nossas fraquezas. Fortalecei-nos a fé e a confiança em cada minuto de nossas vidas. Que a felicidade invada nossos corações nesse instante, alimentando-nos com o vosso bálsamo de amor paternal e de consoladora ternura. Permitis o início da nossa reunião com a certeza de que ficarás conosco agora e sempre. Que assim seja. Vamos então à nossa leitura do Evangelho. O capítulo sorteado de hoje é o 15. Fora da caridade não há salvação. E veremos um resumo do item 3 desse capítulo, intitulado O que precisa o Espírito para ser salvo. Vamos ler. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos e bem-aventuranças, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-se claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Há homens como as quem falava na época, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras. Mas ao lado da parte acessória ou figurada, havia uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. No julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e ele se pronuncia assim: passai à minha direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não considera Jesus, portanto, a caridade apenas
como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Lida essa página, muito bonita, iniciemos então o nosso humilde comentário complementar. Quando o Evangelho coloca a prática da caridade e da humildade como condições para que sejamos salvos, meus irmãos, ele convida-nos a avaliar com carinho as nuances que envolvem essas duas virtudes. Jesus disse que os mandamentos poderiam ser resumidos em amar a Deus e também amar o próximo. Porque o amor é o maior sentimento de pureza que campeia em nossas almas. E amando, adubamos e regamos as melhores vibrações que já acumulamos em nós mesmos. Se eu amo, eu sou capaz de perdoar, de entender virtudes e limitações dos outros. Eu oro por eles e penso em tudo de bom. Enfim, carrego minha alma do que eu tenho de melhor. E o amor é aquela ponte sólida que une o caridoso transmissor e o assistido receptor. Não se consegue praticar a caridade sem amor, já que ele é mais abrangente, porque ele é condição precedente. Mas mesmo amando, se nos paralisamos no campo dos sentimentos e das intenções em relação ao nosso semelhante, chega um momento em que não nos basta mais só nos apiedarmos dele. Nós sentimos a necessidade e somos impulsionados a agir em seu favor. Quando se usa a capacidade de amar para a prática da caridade, aí sim o estudo de Jesus se consolida, porque a caridade é o corolário do amor, é a ação do amor. É a caridade que dá dinâmica ao amor. Por exemplo, se eu te pergunto se você ama seu filho e você simplesmente responde sim, como um autômato, você demonstra apenas sua estima por ele. Já se ao responder, você se liga em pensamento no seu filho com todo o seu apreço por ele, você acaba de transpor a porta da caridade. Porque ao pensar positivamente nele, você envia vibrações de amor na sua direção. No entanto, num caminho reverso ou inverso, alguém pode doar algo ao semelhante sem amor. Porém, esse ato não pode ser classificado como caridade real. Torna-se uma atitude ultrajante, massacrando ainda mais o já fragilizado espírito do necessitado. Pois a doação sem amor não transfere vibrações positivas ao necessitado. É como se o doador estivesse jogando um osso para um cão faminto após comer toda a carne. Doou o que não lhe faria nenhuma falta, ou aquilo que já iria mesmo descartar por inutilidade. Essa atitude humilhante chega a criar repugnância em quem recebe.
o beneficiado acaba se sentindo infeliz com a oferenda. Outra ação de pouca valia se refere àqueles que fazem suas doações com grande alarde em público, sem nenhuma compaixão e visando apenas conquistar o céu e o respeito da sociedade com seu ato. É verdade que ele ajuda, mas é a demonstração mais cabal do seu altruísmo orgulhoso, tentando ganhar um troféu de ouro cravejado de diamantes como prêmio pelo que doou. Esse já ganhou na terra o seu prêmio, não cabendo mais muito reconhecimento espiritual no futuro pela sua boa ação. Então, para que a verdadeira caridade seja consolidada, considerem como condições prioritárias o amor e a humildade, que são os anversos do orgulho e da vaidade. Jesus, quando recomendou que amemos ao próximo, arrematou sabiamente que façamos como se estivéssemos fazendo a nós mesmos, ou seja, torna-se mister que nos coloquemos no lugar de quem recebe. E para checarmos se há um mínimo de grandeza nesse ato, formulemos 2 perguntas a nós mesmos quando doamos. Se eu fosse ele, ficaria feliz se recebesse isso? Eu me sentiria bem com a forma como o doador se dirigiu a mim ou me tratou no ato da doação? Se a resposta é não, para uma dessas perguntas, necessitamos, meus irmãos, realinhar nossa conduta, considerada caridosa, mas não é na realidade. Sem a humildade, não atingiremos o nível de compaixão adequada para entregarmos a ajuda junto com o amor. Somente praticando esses 2 atributos de fraternidade, a caridade se torna plena. O homem muito tem avançado, reconheço, no campo da evolução moral. Mas o egoísmo ainda ecoa fortemente no seu coração, pois não pensa muito na sociedade que o cerca, mas luta inconteste pelo seu bem-estar e dos seus descendentes. Irmãos, esse sentimento que nos acompanha desde os tempos das cavernas, quando o instinto de sobrevivência falava mais alto e precisávamos armazenar alimento, porque não sabíamos quando teríamos a sorte de encontrar nova caça para saciar a fome da nossa prole. Mas hoje chegou a hora de nos livrarmos dessas amarras trogloditas e assumirmos os conselhos suaves do Mestre como solução, caminho, verdade e vida. Já não nos basta sentirmos compaixão das desgraças alheias. É necessário ações para mitigar essas dificuldades. Que o dar de comer a quem tem fome ressoe profundamente no nosso íntimo. E muitas vezes a fome não é só de comida, mas também de atenção, de carinho ou de um abraço. Nos mundos superiores, a consciência de que todos que convivem fazem parte da família dá o tom de fraternidade adequada e sem egoísmo. Que Jesus nos inspire, meus irmãos, para enxergarmos com maior sensibilidade aquilo que o nosso semelhante realmente necessita, levando-nos a caminhar na direção da caridade pura, que nos credenciará no futuro a nossa salvação.
muita paz. Vamos passar a fluidificação. Estendamos nossas mãos na direção das águas. Abençoado seja este momento em que Jesus derrama sua misericórdia sobre essas águas, modificando suas moléculas para o atendimento às nossas necessidades físicas e morais. Que sua misericórdia se estenda sobre o nosso ambiente como cascatas de consolação e que tenhamos a sensibilidade e o mérito de senti-las suavemente depositadas sobre os nossos espíritos. Obrigado, Mestre querido. Água fluidificada em seu santo nome, que assim seja. Vamos então passar agora para a prece de encerramento. Preparemos-nos. Com os nossos corações renovados pelos vossos ensinamentos, Senhor, é chegado o momento de agradecer por tudo que aqui recebemos nessa noite. Ó amantíssimo Mestre, inclui-nos em vossas bênçãos, de sorte que sejamos merecedores dessa dadivosa ajuda. Que o vosso divino poder transforme-nos em instrumentos da vossa paz junto aos necessitados. Que o nosso planeta esteja caminhando na vossa direção, onde a fraternidade pura há de sobrepujar as injúrias e as maldades. Promoveis em nós o entendimento e a aceitação de que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa, pois Ele sabe melhor quais são as nossas necessidades. Luz e fortalecimento nos nossos caminhos, sempre vosso, pedimos a vossa autorização para encerrarmos a reunião dessa noite. Que assim seja. Gratidão por mais esse encontro entre nós, meus irmãos. Recebam o nosso virtual, mas caloroso abraço. Tenham todos uma boa noite.